Bom, pessoal, eu vou apresentar para vocês um estudo de caso de Blumenau para situar vocês antes da realização do workshop de geodesign com viés geológico como base para o planejamento de uma propriedade em Blumenau. Um breve histórico da cidade é que a região ela já era habitada por índios caigantes e índios choclentes, também denominados botocudos. E mesmo antes da fundação da colônia Blumenau, já havia famílias estabelecidas na região Belchior, nas margens do Ribeirão Garcia e do rio Itajaiaçu. Em 1850, o filósofo alemão Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau obteve do governo provincial uma área de terras de 2 léguas para estabelecer uma colônia agrícola com imigrantes europeus. Em 2 de setembro de 1850, 17 colonos chegaram ao local onde se ergue a cidade de Blumenau. Muitos outros imigrantes atravessaram o Oceano Atlântico em veleiros de companhias particulares. Blumenau se tornou município em 1880 e em poucos anos se tornou um importante centro agrícola e industrial influente na economia do país. Blumenau possui uma herança da história de sua colonização. Ela possui muitos costumes e tradições únicos. Ela foi colonizada no início por alemães, seguidos de italianos e poloneses. Também recebeu habitantes do Vale do Rio Tijucas, descendentes de portugueses. Mesmo assim, as cidades da microrregião incorporaram principalmente a cultura alemã e italiana. Blumenau possui um grande histórico de enchentes. Em outubro de 1880, teve uma enchente que causou sérios prejuízos à população e à administração pública, com a destruição de pontes e estradas. Em 1911, teve outra enchente, essa tem os registros fotográficos aqui, como vocês podem ver, e também causou grandes prejuízos à população e à administração pública. Desde então, se registra vários períodos em que ocorreram diversas enchentes na cidade. Blumenau, atualmente, ela configura o 4º lugar entre as maiores economias de Santa Catarina, ficando atrás de Itajaí, Joinville e Florianópolis. Configura um dos maiores centros industriais do estado, sendo que a principal atividade econômica é a indústria têxtil, responsável por fabricantes de grande porte fundados no século XIX, como a companhia Hering e a Karsten. Referente ao turismo, a cidade de Blumenau, ela tem diversas atrações, né? Temos diversas coisas a se fazer em Blumenau. A Vila Germânica é um espaço de eventos com 30 mil metros quadrados, parecida como uma mini cidade alemã. O local não é visitado apenas durante os eventos. Seus restaurantes, cafés e souvenirs, em meio a uma arquitetura típica e agradável, fizeram da Vila Germânica um dos principais pontos turísticos de Blumenau em qualquer época do ano, não apenas na Oktoberfest Blumenau, né, que é uma das maiores Oktoberfest da América do Sul. A Rua 15 virou um ponto turístico da cidade, com sua arquitetura típica alemã, que evidencia toda a cultura de Blumenau. Nela é possível encontrar muitas atrações, como o Relógio das Flores, Teatro Carlos Gomes, Castelinho da Havan, Prefeitura, Catedral São Paulo Apóstolo, além de muitas outras lojinhas e restaurantes. Aqui embaixo vocês podem ver que tem, então, esse castelinho que hoje é a loja Havan, e aqui em cima tem um pedacinho já da Catedral. Na capital brasileira da cerveja, não poderia faltar o museu próprio para isso, né? O museu, ele conta todo o processo de fabricação da tão adorada cerveja, história do mercado desse produto em Santa Catarina, contém peças também das cervejarias Feldman e Brahma, e também fala sobre a Oktoberfest, que é tradicional na cidade. Como o próprio nome diz, essa aqui é a do colono, né? Ele retrata a história da colonização de Blumenau. Com mais de 6.200 peças, é possível observar móveis e itens pessoais, tanto do fundador da cidade, quanto de famílias colonizadoras. Com uma área de mais de 5.000 metros quadrados, este parque
ele é um ótimo local para se aproveitar a natureza. Além de cascatas e trilhas, muita mata atlântica e riachos. O local ainda conta com uma vista privilegiada do mirante a 936 metros de altitude. Esse é o Parque Spietix. Ele é um local onde se realiza muitas trilhas e o pessoal vai muito assim para ter contato em relação à natureza. O Teatro Carlos Gomes, então, ele retrata muita música clássica, peças teatrais e eventos corporativos em espaço cultural aconchegante desde 1860. Aqui a gente tem a Catedral São Paulo Apóstolo e aqui a Ponte Aldo Pereira Andrade também, que é um ponto turístico da região. Bom, a área de estudo, ela se encontra entre os bairros Salto Norte e bairro Banderfurt. Aqui, identificado na figura, é o número 30 e o 31. Ele se localiza entre esses dois bairros. A rua Nicolas Bart, ela se localiza bem aqui no meio da nossa área-alvo, ela dá acesso à nossa área. Ela se localiza, então, na divisão entre os dois bairros, onde vocês podem ver que aqui é o bairro Salto Norte e aqui o bairro Bandenfurt. O bairro Salto Norte, ele antigamente era uma área rural, apenas com denominação local, porque posteriormente, com a ampliação da área urbana, ganhou o nome Salto como referência. Aqui vocês podem ver na imagem que esse pedacinho circulado em verde é uma parte da nossa área de estudos aproximadamente. Não há uma lei específica para a criação do bairro, sendo que os limites eles acabaram sendo demarcados pela Secretaria de Planejamento. Com a implementação da BR-470, como vocês podem ver, é esta em roxo aqui no mapa, surgiram indústrias, transportadoras, revendedoras de veículos, oficinas mecânicas, entre outras atividades. Nas ruas transversais à BR-470, surgiram diversos loteamentos residenciais. As ruas começaram a ser implementadas e denominadas, sobretudo a partir de 1960, quando as indústrias foram implementadas. A empresa Ártico, a fábrica de móveis Rochemar e a Bluchet Lepper se deslocaram para o bairro Salto Norte. Elas tinham localizações mais para a região central da cidade e acabaram se dirigindo a este bairro, né? A empresa Albany Internacional, que veio para Blumenau na administração de Félix, também se encontrava neste bairro, sendo que após as enchentes de 1983 e 84, transferiu-se para o município de Indaial após grandes prejuízos com as inundações. Numa área próxima ao trevo de acesso a Itoupava, Centra, Parada 1, serviu por muitos anos como aterro sanitário municipal. Nesta área foi construído o Terminal Urbano Aterro, que realiza a integração de passageiros da região norte com as demais regiões de Blumenau. Aqui, vocês podem ver pelo Maps que aqui se encontra o Terminal Aterro e aqui a nossa área alvo de estudo. Nesse bairro, o uso residencial compete com outros usos em quase toda a sua extensão, e ele é cortado, então, pela BR-470 e pela sua marginal, a rua Engenheiro Udo Deck. Ao longo dessas duas vias, os usos comercial, industrial e de serviços aparecem em maior quantidade. Abriga também universidades como a Associação Educacional Leonardo da Vinci. O bairro ele faz limite ao sul com o rio Itajaiaçu e é cortado pelo Ribeirão Salto do Norte. Bom, aqui vocês podem ver a Uniaselv, ela possui até mais de um centro. E aqui é a nossa área de estudos. Apesar do distrito ele constar no mapa da colônia de Blumenau de 1864, esse bairro Badenfurt, onde a nossa área de estudo se localiza aqui uma porção dele em verde, ele permaneceu como área rural até 3 décadas atrás, quando diversas leis determinaram a ampliação das áreas urbanas e suburbanas.
Nele temos a Capela Nossa Senhora Perpétuo Socorro, que foi fundada em 1865, sendo a primeira capela construída na colônia Blumenau. Também ocorre a fábrica de Hermer Alimentos, onde se iniciou com o Ernst Hermer Sênior, onde ele possuía uma ferraria e fabricava balanças decimais. No ano de 1903, Hermer pôs uma tabuleta em sua ferraria com a inscrição "Compro mel em qualquer quantidade", surgindo com isso, a partir de 1915, a Companhia Hermer Indústria e Comércio. Aqui temos uma fotografia da fábrica em 1971. O Schützenverein em Badenfurt foi criado em 18 de abril de 1926 e, com o advento da nacionalização, passou a ser denominado de Clube de Caça e Tiro Badenfurt, onde no bairro, então, havia um clube de caça e tiro, onde o pessoal utilizava para se divertir e fazer as atividades de recreação na época. Hoje existe um museu referente a esse clube de caça e tiro. No ano de 1929, é instalada a rede de distribuição de energia elétrica. Com a implementação e asfaltamento da BR e a rodovia Vernen-Duve, houve um maior desenvolvimento do bairro Badenfurt. A implementação de empresas como a Universal Veículos, Postals, Banner Tecnologia de Ar e Meio Ambiente, Plásticos Kremer, Molas Obenaus, Distribuidora Nacional de Veículos, Auto Posto Blumenau e outras, mudaram a característica do bairro, tornando a área rural em urbana. O bairro Badenfurt, cujas características predominantemente são residenciais, sofre mudanças com a instalação de atividades econômicas e a intensa urbanização que refletem no fluxo de pessoas e veículos. Essas são algumas referências que eu utilizei para realizar esse estudo de caso, e quaisquer dúvidas que vocês tiverem podem entrar em contato. Isso foi para ambientar vocês em relação à área onde vocês irão fazer sugestões. E eu espero vocês, então, em breve para nós realizarmos o workshop. Muito obrigada.